Soares com uma pessoa que trabalha há 30 anos nesse setor. É o Jean-Michel Galliano. Ele é superintendente da Apolar, participa também do Secov, 30 anos na atividade. O pai dele começou muito antes, família de origem francesa, passaram pelo norte da África, vieram para o Brasil, se estabeleceram aqui e estão nesse mercado. Inclusive começaram nos anos 60. Curiosamente, naquele período, Jean, as imobiliárias tinham um nome futuristas. Acho que é o período dos Jetsons, da Apollo 11. A de vocês, por exemplo, é a Polar. Tem a ver com a Apollo, né? Exatamente, ela foi fundada, inclusive o nosso logotipo era o foguete. A intenção, quando meu pai criou, era que esse foguete representasse que a Polar, no caso nós, né, poderíamos levar você à Lua, morar na Lua se fosse necessário. Portanto, e as outras, a outra era Futurama e a outra era 2001. Exatamente, era Imobiliária 2000. Era Imobiliária 2000. É Imobiliária 2000 e Imobiliária Futurama. Que foram aquelas que surgiram justamente nesse período aí que o mundo estava espantado, né? Uma das primeiras, inclusive, foi Imobiliária 2000, uma imobiliária muito sólida, até hoje ela existe, foi ela que foi incentivadora de muitos corretores a criar. E aí, o preço, vamos falar aqui sobre aquilo que preocupa o nosso ouvinte. Houve um aumento que dá para dizer que foi mais de 100% se considerarmos de 2005 para cá. Dá para dizer isso? Que os imóveis, em média, subiram até, dobraram de 2005 para cá? Veja, Vili, o que aconteceu foi um boom realmente, a questão de um ano atrás, quando teve um acréscimo durante um ano de 40% do valor do imóvel. Eu não vou me dar o direito de falar em termos nacionais, tá? Mas Curitiba é mais ou menos um espelho de muitas cidades do Brasil. O mercado, quando aconteceu a quebra do sistema financeiro da habitação, do tal do BNH em 1980, ele sofreu muito na construção civil. Ele passou por momentos assim de dificuldade onde o construtor, vamos dizer assim, não conseguia fechar a conta, porque o valor que estava sendo vendido não conseguia suprir a demanda da aquisição do terreno e a incorporação em cima desse terreno. Com isso, inclusive, se nós podemos fazer uma retrospectiva, quantas construtoras muito sólidas, boas, saíram do mercado naquela época e que hoje estão voltando. Então, dizer que o mercado subiu 100%, realmente existiu um acréscimo. Não vamos chegar nesse nível de 100%, mas que houve uma melhora, uma adequação entre custo e resultado, isso sim, na realidade, e que muitos ganharam junto com isso. O mercado como um todo ganhou, porque o próprio consumidor pode fazer investimento e ter esse ganho, recuperar esse prejuízo que vinha acumulando nos últimos anos, desde 1980, quando o mercado sofreu, na época de 80, o mercado sofreu uma quebra muito grande, quase não sobraram nenhuma. Poucas imobiliárias sobreviveram, poucas incorporadoras, as que sobreviveram tiveram que enxugar muito sua estrutura para poder fazer frente àquilo que tinha pela frente. Então, dá para entender parte desse fenômeno pela demanda reprimida. Quando houve oferta, houve financiamento e se começou a construir, havia uma demanda e havia procura, o preço sobe. Foi. O que aconteceu foi que nós tínhamos, como quando aconteceu no mesmo evento, lá na época que o BNHT passou por uma situação difícil, começou-se efetivamente a criar uma barreira na aquisição, né? Vamos dizer assim, criou-se começou-se a criar um lago porque o Brasil inteiro continuou crescendo, né? E a demanda aumentando e não se tinha financiamento e ninguém se arriscava a fazer incorporadores, como eu falei, porque as construtoras não conseguiam fazer as suas contas fecharem dentro desse processo que estava se vivendo. Com isso, o rio foi encoberto, inclusive, nas suas fontes. Vamos fazer uma analogia, né? O lago foi criando, foi crescendo da demanda e com isso encobriu. E ninguém mais sabia o quanto que se consumia. O que se soube é que, no momento, a represa ruiu e veio esse tsunami. Com esse tsunami, toda aquela demanda reprimida foi para o mercado fazer aquisição de imóveis. Com isso, permitiu que os valores se adequassem, mesmo porque com o financiamento, porque há muito tempo atrás as construtoras elas faziam com seus recursos próprios, tinham uma dificuldade para conseguir repassar suas unidades financiadas. A partir do momento em que todo esse sistema voltou a funcionar, baseado no financiamento do crédito imobiliário, todos ganharam. E esses consumidores vieram todos para o mercado e sem ainda nós termos ideia de qual que era o tamanho do rio. O que era realmente a fonte, qual é o tamanho da fonte de produção necessária para poder atender a demanda. E com a construção, nessa corrida que está agora, o preço estabiliza, pode cair, sobe mais, qual que é a tendência? Veja, usando a mesma analogia, né? Eu diria assim, o mercado hoje está se estabilizando. Nós estamos efetivamente conseguindo enxergar as margens do rio e ver qual é o tamanho do fluxo
desta água de consumo do mercado imobiliário. Nós podemos dizer assim, é uma pergunta que sempre fazem, né? É uma bolha, estourou bolha? Não, ele é muito tranquilo, é muito fácil de entender que a demanda existiu, ou a represa rompeu, o tsunami veio, todo mundo foi para o mercado e agora nós temos que ter certeza do quê? Nós temos certeza que efetivamente existe um consumo para um país pujante que nem o nosso, uma cidade como é a nossa, crescendo, a população continua crescendo, ela vai existir uma demanda normal. O que está acontecendo é que essas grandes incorporadoras, eles estão sim, lógico, agora que descobriram o tamanho do rio, eles estão adequando a sua estrutura dentro da realidade brasileira. E com isso, alguns projetos que estavam em projetos, veja bem, eles estavam em projetos, eles estão sendo abandonados. Eles vão trabalhar focados naquela demanda que reconheceram que o mercado tem. E se eu pudesse fazer um exemplo, né, em termos de números, do que representa isso, eu diria assim, enquanto a represa existia, eu vou usar o de apartamentos, tá? De apartamentos é um número que está muito claro na cabeça, é uma coisa assim que é real, isso é um número dado por institutos. Eram 1.500 unidades ano que eram colocadas no mercado antes do financiamento existir, quando estava a represa. Era o único furinho que tinha na represa que saía. A hora que a represa rompeu, foram colocadas 15 mil unidades ano, porque existia uma demanda reprimida e que se consumiu e comprou tudo isso. Hoje percebe-se que existe mercado em torno de 6 a 7 mil unidades ano. Beleza, se você comparar 4 anos atrás de 1.500 para agora 7 mil, está excelente. Lógico, não vamos comparar do ano passado de 15 mil para esse ano 7, então estamos quebrados, quebrou a bolha. Não, não é nada disso. O que aconteceu, sim, o mercado agora estabilizou, reconhece o seu espaço e que, efetivamente, essas incorporadoras, né, essas grandes incorporadoras, elas vão trabalhar dentro, se adequando dentro da realidade nacional. Quem desconfia do momento que nós temos aí com essa superprodução de imóveis, pensa da seguinte forma, em algum momento vai faltar comprador. Ponto número 2, tem gente que comprou para investimento, comprou 2, 3, aproveitou o momento e depois não vai encontrar comprador para aquele investimento, e aí você começa a ter uma parada. Tem fundamento? Total. Só que vamos deixar claro, nós estamos falando de investidor, esse tipo de investidor, primeiro, né, temos a segunda pergunta até. Com relação ao investidor, esse investidor nós estamos falando aí em 10, 15% do mercado no máximo de consumo, não mais do que isso. E esses é que vão proporcionar aquilo que eu tenho dito, bons negócios para quem está capitalizado, que é a questão da oferta e procura. O mercado estava muito mais oferta e agora ele está comprador. Agora o mercado é comprador. E com isso ele vai conseguir fazer bons negócios. Mas isso não significa que os outros 80%, 90% de pessoas que adquiriram imóvel vão entregar. Isso vai acontecer. O que está acontecendo, sim, os incorporadores, naqueles projetos, aquelas expectativas de novos empreendimentos, isso eles vão rever e vão se adequar dentro da nossa realidade. Mas não significa que vai sobrar imóvel que foi colocado além daquilo que precisa. Porque a maioria está vendido. A maioria dos empreendimentos que estão em obra, que estão contratados, estão vendidos. Não teve problema de excesso de imóvel. Vou repetir, existe excesso de projetos, sim, e que está sendo adequado e que isso não vai prejudicar nada na sociedade, não vai existir nenhum tipo de problema com ninguém. Qual é hoje a base para quem vai pensar na compra de um apartamento? Tecnicamente, o metro quadrado custa quanto em Curitiba hoje para apartamento? Veja, Curitiba ela tem uma característica, né? Primeiro que não existe um bairro apenas classe A, B ou C, né? Ele não é dividido. No mesmo bairro você tem vários valores de mercado. Mas eu vou falar uma média, de uma forma assim macro, né? Vamos colocar assim. Mais um parênteses, Vili, primeiro. Nós temos que falar área útil ou área total. Então isso também confunde um pouco o consumidor, né? Que isso é bom deixar bem claro que é importante ele conhecer bem a planta quando ele for adquirir, porque quando se fala área útil, você às vezes não tem, não, mas é onde eu vou morar, e você diz assim, não, 60 metros está bom onde eu vou morar. Tem que de repente analisar bem se 60 metros é bom para ele, porque o apartamento pode ter 120 e de repente a área útil não é bem aquilo que ele precisava para morar. E vamos entender que nessa área total, então, está tudo, a garagem, parque. Isso. Então ele precisa, a divisão de tudo isso. Divisão de tudo. Então ele precisa muito bem com o consumidor, né, começar a enxergar e não apenas ver um folheto, né? Ele tem que ver, conhecer o imóvel de área útil de X, o que quer, se isso atende ele. A área total também se atende ele. Enfim, ele tem que primeiro agora, ele tem esse espaço, porque isso é importante, né? Que o consumidor hoje, ele tem esse tempo, porque o mercado está comprador, né? Volto a repetir, apenas uma questão de mercado, ele está comprador, então ele não pode escolher com calma. Então
ele que analise. Mas de uma forma geral, falando em área total, vamos falar assim, hoje, um empreendimento hoje vendido, a área total, sabe? O valor de área total, ele pode ser comprado, adquirido hoje em torno de 4 mil até 3 mil reais o metro quadrado. De 3 a 4 mil reais o metro quadrado é o valor hoje de área total. Aí a pessoa pode fazer um cálculo. Qual é o que ela imagina que ela vai saber o quanto mais ou menos ela vai gastar em Curitiba, então? Com certeza. A primeira coisa hoje é pesquisar. Não adianta se empolgar como esses 10% de investidores que nós acabamos de comentar, 10, 15% de investidores, que foram na compra de impulso. O mercado imobiliário não deve ser tratado como compra de impulso. Ele tem que ser analisado, ele tem que saber que é um investimento muito interessante, é médio prazo. Ele não pode comprar achando que no dia seguinte ele vai vender e vai ganhar dinheiro. Até quantos anos a pessoa pode financiar isso hoje? Como é que é a média de mercado para compra a longo prazo? Veja, na verdade o que regula é a idade da pessoa, né? O financiamento mais a idade dela não pode passar do limite, se não me engano agora teve uma mudança, mas em torno de 80 anos de idade, né? Ou os dois não podem, esse é o limite. Fora disso, ele tem hoje várias formas ele pode comprar com 10, 15, 20, 25 anos, até 35 anos se ele quiser. Nós estamos falando aqui com o Jean-Michel Galiano, ele é superintendente da Apular Imobiliária, que o pai dele criou e que se mantém aqui em Curitiba desde os anos 60. Com essa experiência de 30 anos, conversa com a gente dando uma ideia de como está o nosso mercado hoje. Nós temos também opiniões de pessoas ligadas ao mercado que dizem o seguinte, que houve um inchaço artificial no preço daqui, porque quando nós tivemos empresas que vieram para cá de São Paulo e traziam preços com base em São Paulo, isso puxou para cima o preço de uma forma irreal em Curitiba. Foi um fator? Não, Vili. O que ocorreu, isso com muita tranquilidade, é que o que vieram de fora foi a questão da análise da área útil. É um conceito que para eles é certo e que para Curitiba nunca existiu essa questão área útil, era área total sempre que nós trabalhamos, porque nós tínhamos pouca área comum. Para eles era importante deixar claro, e isso foi muito, muito transparente, inclusive foi um fator de cuidado com o consumidor, não foi ruim. O fato deles falarem em área útil proporcionou para o consumidor enxergar bem claro onde ele vai morar. Porque como eles vieram com o processo, os projetos condomínios no sentido de clubes, então os apartamentos, 120 metros quadrados, a área útil era 60. Porque os outros 60 eram de área comum. Muito que bem, o consumidor não podia ser enganado e dizer assim, 120 metros quadrados. Então esse cuidado que os incorporadores de fora tiveram foi muito interessante e foi bom para o consumidor. Mas, fora isso, eles não alavancaram o preço, foi uma ilusão. Por quê? Porque quando eles falavam em 6 mil, 7 mil reais o metro quadrado da área útil, eles estavam falando em empreendimentos onde tinham 50% útil e 50% comum. Nós aqui em Curitiba, quando nós falamos 3 mil, 3.500, 4 mil reais o metro quadrado, nós estamos falando da área total, que na verdade é o mesmo número. Então as pessoas dizem, não, mas foi um absurdo, 6 mil reais o metro quadrado. Você está falando da área útil ou da área comum? Então esse cuidado o consumidor tem que ter agora. E que foi bom para ele, volto a repetir, dentro desse novo conceito que foi colocado de fora, dizendo que é aquele sistema clube, que 50% é área comum e área útil. Explique para nós o que levou essa tendência da área clube que você cita. É um modelo paulistano onde, na falta de áreas verdes, os próprios prédios criam alguma opção? Eu diria que não é só a falta de área verde, é algum detalhe muito pequeno. O mais importante é a dificuldade de locomoção, coisa que nós não temos. Basta ver que o sucesso dos prédios de áreas clubes estão mais numa região do Bigorrilho para frente do que no resto da cidade. Por quê? Porque o Bigorrilho não tinha nenhuma estrutura para atender a população. O resto da cidade continua indo para o clube curitibano, continua indo para suas academias, continua indo assistir o cinema no shopping center. Agora, o paulistano, até o próprio carioca, ele para atravessar a cidade para ir fazer uma ginástica, ele tinha que sair, levava 1 hora e pouco para se locomover, mesmo que se fosse lá 10 quilômetros, 5 quilômetros. E o curitibano não tem essa dificuldade. Então, o que levou realmente esse conceito foi a dificuldade de locomoção dentro da sua cidade. E que o curitibano não tem esse perfil, Curitibano é um atendimento a uma faixa, então, e em determinados núcleos habitacionais, em determinadas cidades funciona, mas não em todo lugar. Então, Curitiba pode
ter um modelo diferente. Já está tendo, né? Já está voltando exceção desse bairro realmente, que ele precisou disso, porque você encontrar uma academia no Bigorrilho, encontrar uma panificadora, encontrar um cinema, a dificuldade de sair lá do Bigorrilho para vir para o centro, ela já era maior. Então as pessoas com certeza preferiam ficar nessa. Mas Curitiba já voltou, porque por mais que nós reclamamos e temos que reclamar, porque alguma coisa tem que ser melhorada, o nosso trânsito, mas nosso congestionamento não passa de meia hora, na pior das hipóteses, né? Não passa disso. Então isso faz com que a gente consiga ainda ter prazer de ir lá no shopping, assistir um cinema ou fazer uma academia ao lado de casa. E para o futuro, então, o que a gente pode dizer? O preço não dá para ter ilusão que vai cair, então? Não dá para ter ilusão. Ele pode ter oportunidades. Oportunidades pontuais. Pontuais em cima desses investidores que de repente comprou 5 unidades, está para assumir financiamento, não tem como assumir financiamento e que vai ter que colocar no mercado essas unidades. Mas fora isso, as incorporadoras hoje estão muito sólidas, estão muito bem estruturadas e com certeza o valor que eles estão cobrando não é nada fora porque o valor do terreno ele existe, o valor do cubo existe, qualquer um que faça matemática vai chegar à conclusão de que ele não pode abrir mão do seu lucro, lógico que não é absurdo também, está dentro de uma realidade, dos seus R$3.500 a R$4.000 o metro quadrado. O que as pessoas mais perguntam, olhando para os bairros e vendo prédios saindo por todo lado, é a seguinte dúvida: vai ter gente para comprar tudo isso? Porque daí que fica essa suspeita bolha, que em algum momento isso vai apresentar problemas. Vamos lembrar que ele já foi vendido. A maioria desses empreendimentos já foram praticamente todos vendidos. Tem alguns, esses 10% que estão voltando para o mercado, mas a maioria são pessoas que tinham realmente a necessidade da aquisição da casa própria e estão comprando. Isso já está vendido. Tanto basta ver também a quantidade de prédios, porque nós estamos vendo aqueles projetos que foram lançados há 2 anos, 3 anos atrás, que estão hoje em construção e obra. Porque, de uma forma geral, o que você percebe muito é a volta da construção daqueles apartamentos de ZR4. Aqueles apartamentos ZR4, que eu digo, aquele tipo de apartamento, prédio de 6 andares, 5 andares, com 2 apartamentos por andar, que é o que tem o consumidor curitibano gosta e vai estar morando.